Olá, boa noite, primeiramente, aos nossos alunos e professores que estão conosco ao vivo aqui na quarta-feira, às 20 horas, participando dessa aula que está sendo gravada e está sendo transmitida hoje para você, no domingo pela manhã, às 8h45. Então, um bom dia para você que está acompanhando aqui a estreia do vídeo logo pela manhã. Um olá para você que está vendo em outro horário, outro dia da semana. Não deixe de participar da nossa Escola Bíblica Dominical. Não esquece, se você ainda não é inscrito no canal aqui da igreja, se inscreve aqui no canal, deixe o seu like, sua curtida e compartilhe nas suas redes sociais. Vou pedir a um dos alunos que nos dirija a Deus em oração para a gente dar início a essa aula. Pode abrir aí o seu microfone e pode orar conosco. Mas não demora, gente. O pessoal fica esperando cada um. Vai lá, irmã Emilce. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial que tu separaste para cada um de nós. Estamos estudando a tua palavra, aprendendo mais daquilo que significa Jesus Cristo nas nossas vidas. Obrigada porque tu nos destes o teu Filho para que pudéssemos obter o perdão dos nossos pecados. Fala-nos aos corações através dos textos bíblicos e através do teu servo, pastor Cristiano. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, muito bem. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto-chave da lição de hoje, Hebreus capítulo 9, versículo 22. Hebreus 9, 22. Abra sua Bíblia, deixe sua Bíblia aí aberta na carta aos Hebreus. Vamos trabalhar alguns textos que, alguns versículos, né, que esta lição nos traz. Então, nos diz assim no versículo 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. A lição de hoje, você já deve estar vendo aí no título aí abaixo, né? São os benefícios do sacrifício de Cristo. Então a gente vai trazer de uma maneira um pouquinho mais detalhada que trabalhamos na semana passada. Semana passada nós falamos sobre uma aliança superior, uma nova aliança melhorada, melhor do que a anterior. E hoje nós vamos trazer aí uma lupa, né? Vamos olhar alguns versículos mais de perto. Semana passada a gente trabalhou o capítulo 8 e o capítulo 9. Hoje nós vamos nos concentrar no capítulo 9, mais especificamente dos versículos 15 a 22, e entender justamente isso. Ao final desta aula, nosso objetivo é que você estabeleça uma relação entre os sacrifícios temporários ali do Antigo Testamento com o sacrifício suficiente de Jesus, e entenda quais são os benefícios do sacrifício de Jesus que trazem para a nossa vida hoje coisas maravilhosas. Então nós vamos ver 3 aspectos que o texto bíblico nos apresenta e tentar então responder essa pergunta. Quais são os benefícios deste sacrifício, do sacrifício de Jesus Cristo para a nossa vida? Vamos ser aí objetivos, então vamos direto para o primeiro benefício desse sacrifício. Bom, o primeiro benefício é algo que a gente já discutiu bastante nas 2 últimas lições. Ele trouxe uma nova aliança com Deus. Pedir a um dos alunos para mim, que leia para mim, Hebreus 9:15. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9 e leia para mim o versículo 15. Pode ler. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Muito bom. Então, foi quase um jogral aí do pastor Salvo Vida, meu Deus. Se eles ensaiassem um pouquinho, já dava certinho. Mas perceba, a gente vai abordar esse texto de 2 perspectivas diferentes. O primeiro aspecto que ele nos dá, logo no texto, no comecinho do versículo, é que Cristo é o mediador de uma nova aliança. Então, qual foi o primeiro benefício que o sacrifício de Jesus nos trouxe? Ele trouxe uma nova aliança.
Vamos entender um pouquinho sobre a antiga aliança, um pouquinho mais amplo do que foi na lição passada. A lição passada a gente focou em uma parte específica da antiga aliança. Eu até aqui digo que nós trabalhamos as antigas alianças, falamos elas, quem sabe, no plural. Porque estamos falando da aliança que Deus fez, por exemplo, com Abraão, em Gênesis capítulo 12, onde você vai observar Deus ali declarando que ele abençoaria Abraão e que em Abraão seriam benditas todas as nações. Mas nós também temos a aliança com Moisés, a chamada aliança mosaica, que é feita ali com Moisés, ou através de Moisés, ao povo de Israel. E esta é a aliança que mais se discute aqui no Novo Testamento, que se discute na carta aos Hebreus, quando se fala da antiga aliança, está se referindo especificamente à aliança mosaica. Há uma outra terceira aliança também muito importante para o povo de Israel e para nós hoje, que é a aliança com Davi, em 2 Samuel. A aliança com Davi, Deus estabelece ali que sempre haveria no trono de Israel um rei descendente de Davi, alguém que sempre ocuparia, então, como se o próprio Davi permanecesse ocupando este trono. Então, você tem justamente aqui estas alianças, estas três alianças, ainda há outras, como a aliança com Adão, a aliança adâmica, a aliança com Noé também. Então, um fala sobre a vinda do Messias, a outra vai falar sobre a não destruição mais por água da parte de Deus. Mas há algo em comum nessas três alianças que a gente citou, a aliança com Abraão, com Moisés e com Davi. Elas eram alianças, em boa parte, provisórias, elas eram alianças limitadas, elas eram alianças excludentes. Excludentes porque a aliança feita, por exemplo, com Moisés era com o povo de Israel, a aliança feita com Davi era com Davi e os seus descendentes. Elas eram provisórias porque elas seriam substituídas, mas uma coisa que elas eram, e maravilhoso que seja isso, elas eram proféticas, elas anunciavam o que havia de vir. Então, quando Deus fala a Abraão, olha, em você seriam benditas todas as nações, os seus descendentes seriam abençoados, de fato foram ali, a nação de Israel foi abençoada por Deus, mas de Deus, aliás, perdão, de Israel sairia a salvação. Isso a gente vê em João capítulo 4, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, ele vai declarar ali no versículo 22 e 23, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E, de fato, por que a salvação vem dos judeus, ou vem de Israel? Porque Cristo veio de Israel. Então, em Jesus, que é descendente de Abraão, em Jesus foram abençoadas todas as nações, todos os povos. Ainda você vai observar a aliança que ela é feita com Moisés, ela havia prenúncios, ela no seu modo de existir, ela anunciava o que viria na nova aliança. Então, os benefícios dessa nova aliança. E, de fato, a aliança com Davi comunica o Rei eterno, que é Jesus Cristo. Então, estes são os pontos da antiga aliança ou das antigas alianças, mas, de fato, elas eram provisórias. E aí agora a gente olha, então, qual é este primeiro benefício que Deus nos traz através do sacrifício de Cristo, que é a nova aliança. A nova aliança, ela é abrangente. Então, veja, Mateus capítulo 26, versículo 28, Jesus está celebrando a ceia de Páscoa e a primeira ceia que nós celebramos hoje, né, o modelo que nós celebramos hoje, onde então ele começa a apresentar ali o pão, e quando ele apresenta o cálice, o suco da uva, o vinho, ele coloca ali, ele diz, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Então, a aliança, diferente das alianças do Antigo Testamento, que se limitavam a um povo, a uma descendência, a nova aliança, ela é
derramado em favor de muitos. Quando você abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 10, versículo 23, o apóstolo Paulo vai declarar: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ela tem a oferta a todos, mas esta oferta a todos só é dada àquele que invocar, aquele que clamar, aquele que aceitar, aquele que entregar a sua vida a Jesus Cristo. Mas ela é justamente isso, ela é abrangente a todo o que invocar. Então, não há requisito, você tem que ter nascido em tal família ou em tal país, você tem que ter cumprido tais requisitos, você tem que ter conquistado tais coisas, você tem que pertencer a esta comunidade, a este povo, a esta igreja, a esta congregação, seja lá o que for. Não há o que a palavra de Deus nos coloca de maneira totalmente abrangente. A nova aliança se dá para todo aquele que invocar o nome do Senhor. O outro aspecto da nova aliança, diferente da anterior, é que ela é suficiente. E isso está em Hebreus capítulo 9, versículo 24. Leia para mim. Aliás, leia para mim do 24 ao 26. Quem achou, pode ler. Hebreus 9, do 24 ao 26. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo, todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Muito bem, vocês viram que o Heitor está participando da aula com a gente também. E está com vontade de ler. Muito bem. A aliança, esta nova aliança, esse benefício que recebemos do sacrifício de Jesus, ela é suficiente. O texto diz no versículo 26, que a irmã Neiliane leu, mas agora ele apareceu de uma vez por todas, no fim dos tempos. E aí perceba, é de uma única vez. Não é necessário se repetir. Então, pense, a gente deu essa ilustração nas aulas passadas. Pense que você, se fosse a uma igreja, indo todos os domingos, levar aí algum animal, dependendo da sua posse, uma pombinha. Dependendo aí, se você está um pouquinho melhor, um cordeiro. Se você estava muito bem, um bezerro, né, um novilho. Então, todos esses aspectos desta nova aliança, ele vai nos trazer justamente a suficiência, ou seja, Cristo não precisa morrer várias vezes. Ele morreu uma única vez por todos os seus pecados. Sabe, deixa eu te explicar o quanto isso é importante, porque as pessoas têm dúvida nisso. Muitos cristãos, evangélicos, protestantes, muitos que já estão há muito tempo com Cristo, inclusive, mas ficam com essa dúvida. Se eu morrer, mas antes de morrer, eu tiver cometido um pecado, se eu tiver ali e não deu tempo de eu pedir perdão, eu briguei com meu marido no carro, e aí a gente sofreu um acidente e eu morri. Eu briguei com a minha esposa, eu briguei com os meus pais, eu estava dirigindo, eu xinguei alguém no trânsito, ou então eu estou há um tempo sem me falar com tal pessoa porque a gente está com alguma dificuldade, a gente brigou, algo do tipo. Bom, pense em qualquer pecado, tá? Qualquer pecado. Será que se eu morrer tendo cometido esse pecado e não tendo pedido perdão, será que eu vou para o inferno? Se isso fosse verdade, significa que o sacrifício de Jesus foi insuficiente. Ele só foi o suficiente para todos os pecados que você pediu perdão. E vou te dizer, tem alguns, ou até vários, que você nem sabe que cometeu.
vou pegar um exemplo muito simples. Os pecados, não vou nem pegar o que você ofendeu alguém e não percebeu, né? Mas vamos pegar aqui os pecados de quando você era bebezinho, quando você era pequenininho. Ué, mas um bebê comete pecado? Comete pecado. Nenê faz manha, nenê dá tapa na cara da mãe, do pai. E aí você vai pegando a criança um pouquinho maior, ela desobedece. E aí, um pouquinho maior, gente, eu tô falando de 1, 2 anos, tá? Não é pouco, não. Não é muito, não. Ela desobedece, ela ofende. Se alguém ensinar, se ela escutar um palavrão, ela fala um palavrão. Ela não tem consciência do pecado, mas não quer dizer que ela não peque. Então, esses vários pecados que você cometeu, você não sabe. Mas a gente usa hoje a internet. Cara, a internet é um negócio bravo, porque você pode, numa afirmação sua, num texto que você digita nas suas redes sociais, principalmente as mídias sociais que são abertas, né, não tanto o WhatsApp ou Telegram, que são mais fechados, mas ao que você colocou lá no seu perfil, aquilo que você colocou, principalmente eu aqui, que sou um comunicador pelas redes sociais, naquilo que falei, naquilo que digitei, eu posso ter ofendido alguém ou muitas pessoas. E você provavelmente nunca vai saber que ofendeu. Aquelas pessoas simplesmente pararam de te seguir, te bloquearam, excluíram o teu perfil e escolheram não se relacionar mais com você. Então, só para a gente entender que a gente não tem consciência de todos os nossos pecados. Só que o que a Bíblia está dizendo? Cristo morreu por todos os nossos pecados. Significa que eu não preciso mais pedir perdão dos meus pecados? Não, não. O texto bíblico de 1 João 9 declara: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso até traz aí na cabeça das pessoas uma certa confusão. Ué, mas isso está contradizendo o que o senhor está falando? Não, o texto de 1 João 1,9 nos ensina a entendermos a qualidade no relacionamento com Cristo. Se você quer permanecer crescendo em santidade, você tem que constantemente colocar os seus pecados diante do Senhor. Porque toda vez que você faz, você reconhece que nesta vida, neste tempo, neste momento, você está andando no caminho errado. Você vai voltar a um caminho de santidade. Eu lembro quando o pastor Salovi trouxe na mensagem Deus é Santo, ele colocou vários aspectos sobre a santidade, que é justamente o que mantém o nosso caminhar com Deus. Andar em santidade, ou seja, inclusive pedir perdão dos nossos pecados, é querer voltar à rota, ao caminho certo que a gente estava seguindo. Mas não tem a ver ali naquele momento com remissão e redenção no momento daquela oração. A redenção, a remissão, ela aconteceu no momento em que Cristo derramou o seu sangue por todos nós. E no momento que você entregou sua vida a Jesus Cristo, você então foi declarado redimido. É nesse aspecto que a gente tem que observar e é nisso que a gente entende que o sacrifício de Jesus ele é suficiente. O sacrifício de Jesus, a nova aliança, ela também é completa. Leia para mim 2 Coríntios 5,19. Nós vimos que ela é abrangente, ela é suficiente e ela é completa. 2 Coríntios 5,19. Pode ler. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Muito bem, então você tem justamente agora mostrando essa completude, reconciliando o mundo, reconciliando a criação, reconciliando todas as criaturas, nos reconciliando com Deus. Então, a nova aliança, ela é abrangente, ela é completa e ela é suficiente. Esse é o primeiro grande benefício. Você tem um novo contrato, um novo testamento, uma nova aliança. Tudo bem até aqui? Então vamos avançar ao segundo benefício. A aula de hoje eu creio que não será tão extensa. No segundo benefício, uma vez que Cristo morreu na cruz por nós, ele nos deu uma herança eterna. Leia para mim os versículos de Hebreus 9, 15, 16 e 17. Hebreus 9, 15, 16 e 17. Pode ler.
Vocês vão esperar dois abrir o microfone ao mesmo tempo para falar, ler o texto tudo junto? Por Vai lá, essa Deus. razão, por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Muito bem. Então, perceba uma coisa interessante. Eu estava comentando com a minha filha hoje, com a Rebeca, quando estava preparando essa aula, ela estava sentada do meu lado, e eu comentei, falei, olha, um advogado ia gostar muito de ler a carta aos Hebreus, porque essa carta trabalha muito sobre o direito, mas o direito não a base do direito da, do direito brasileiro, né, que é baseado no direito romano. A base da carta aos Hebreus é o direito hebreu, o direito do povo judeu, baseado na legislação, no código de lei que é do Antigo Testamento. Porém, há muita semelhança com alguns aspectos da nossa legislação hoje. Então, perceba, a gente releu o versículo 15, né? Lemos na primeira etapa, no primeiro benefício, no segundo benefício, agora a gente destaca uma outra parte do versículo. Cristo ele é o mediador de uma nova aliança, mas olha que coisa interessante, eu sempre recomendo a você, sempre que você ver um para, uma indicação, quando você vê essa, é preposição, é conjunção isso aqui, gente, me ajuda aí, o que é esse para, na gramática da língua portuguesa? Ante, após, até, isso é uma preposição ou é uma conjunção? Pelo jeito vocês estão enferrujados que nem eu, né, porque vocês estão com uma cara de ué. Bom, faz um favor aí para mim, então, pesquisa aí na internet, você tem o seu celular aí, eu não consigo pesquisar agora, aí você me manda aí, digita aí. Mas este para, ele é uma indicação do que vai vir a seguir. Então, quando você coloca, vê isso na Bíblia, presta muita atenção. Porque ele está dizendo, olha, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Para o quê? Com qual objetivo? Com o fim de? A fim de quê? Né? Então, diz aí, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. O segundo benefício do sacrifício de Jesus é a herança eterna. E aí a gente tem que entender alguns aspectos dessa herança. Você sabe que a Bíblia ela é dividida em dois testamentos. Primeiro Testamento, Primeiro Testamento não, Antigo Testamento, Novo Testamento. Já falamos ali que o sinônimo de testamento é pacto, aliança, mas o testamento ele tem justamente o sentido que tem hoje. E ele só funciona da mesma forma que funciona hoje. Na verdade, a gente puxou isso das antigas legislações do mundo antigo. Então ele está dizendo, olha, versículo 16, no caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Então, hoje, se você tem algum parente aí que fez já um testamento em vida, e aliás, testamento só pode ser feito em vida, se a pessoa não fez um testamento, então o processo jurídico que vai ser feito é Ih, me deu um branco agora, gente. Hoje eu tô com a memória boa. Como é que é o nome da partilha dos bens? Inventário. Inventário, obrigado, irmã. Vai ser feito um inventário. Então, isso é o que a lei brasileira determina. Porém, o testamento é o próprio dono que vai fazer um inventário dizendo isso fica para tal pessoa, isso fica para tal pessoa, estas coisas, esta quantidade vai para uma instituição, vai para e assim vai. Tá? Então, isso é o testamento. Mas ele só pode ser acionado uma vez que a pessoa morre. Não adianta você estar no testamento daquela pessoa que fez aí beneficiando você, trazendo você como beneficiário, mas ela está em vida, você não vai poder usar nada.
Inclusive, eu já vi várias disputas familiares onde o herdeiro ali tem o direito à herança, mas o direito só se dá na morte. E aí o pai ou a mãe decide simplesmente vender aquele bem e utilizar o dinheiro como bem entende, doando para alguma instituição, ou gastando e indo viajar. E eu já vi gente questionando o advogado, dizendo, olha, mas ele pode fazer isso? É a minha herança? E em vida é dele. Ele pode fazer o que ele quiser. Inclusive, ele deve fazer o que ele quiser, porque foi dado a ele, ou ele teve essa conquista, foi dado a ele. Obrigado, o pastor só me colocou. Ixi, saiu a mensagem, deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui, peraí. Aqui. Sério? Nossa. É um pronome interrogativo que pode ser usado no meio de uma frase para mostrar ou realçar algo. Tá bom. Então eu errei bastante na parte da gramática aí, não é? É um pronome interrogativo. Ok. Tem que estudar mais gramática. Bom, seguindo. Aqui nós temos, então, ele declarando, olha, esse testamento ele só é válido se a pessoa morrer. E um dos aspectos que a gente tem que entender é a morte de Jesus. Cristo é que nos dá a herança eterna. Por isso ele morreu. Esse é o benefício de sua morte. Mas, sua irmã levantou a mão. Quer falar alguma coisa ou só deixou a mão levantada sem querer? Não, foi sem querer, desculpe. Então tá bom. Muito bem. Então perceba agora o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8,17 sobre esta herança. Romanos 8,17 diz: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então perceba um aspecto, você foi feito filho. Por mais que você seja filho adotivo, o filho, ele tem o direito semelhante ao filho de sangue, ou ao filho legítimo, por exemplo. Nós, na nossa legislação, temos da mesma forma. Um filho de sangue e um filho adotivo têm o mesmo direito de herança. Então percebam esse aspecto maravilhoso. Deus, ele de fato nos ama tanto que ele nos dá como herança a herança do seu filho. E o seu filho reparte a sua herança conosco. Então, de fato, isso é um grande amor e amor de pai mesmo. Então, este benefício que nós temos é esta herança e herança garantida para sempre. Jesus vai falar sobre esta herança, sobre sermos os beneficiários, sermos esses herdeiros, em Mateus 25, 34. Abra aí, eu vou pedir aos alunos que abram nesse texto, Mateus 25, 34. Mas perceba, Jesus está contando uma parábola no capítulo 25, e ele está contando sobre o final dos tempos. Né? E aí ele declara no versículo 34, pode ler. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, e recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Perceba o seguinte, então, para caso você tenha dúvida, e tem gente que às vezes pode distorcer alguma coisa quando ignora o que está escrito na palavra de Deus ou desconhece. A herança é o reino de Deus. Deus reparte o seu reino conosco. Deus não só permite que a gente viva no reino, mas que tenha a posse desse reino. Por isso, nós somos co-herdeiros com Cristo. E aí, algumas coisas que a gente tem que ter em mente, porque tem gente que vai acabar usando algumas expressões de maneira errada, dizendo, olha, você é filho do rei,
você é herdeiro, então você tem o direito de todas as coisas. Então você, nessa vida, você vai prosperar, nessa vida você vai crescer, nessa vida vai dar tudo certo. Não. Nós somos herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Cristo, e ele está falando do reino vindouro. Ué, mas e o reino que está entre nós, que Jesus fala, por exemplo, aos fariseus? Sim, esse reino, ele é o reino invisível. Este reino, ele é comunicado através de nós pelos valores dele. Por isso que Jesus constantemente vai dizer: o reino dos céus é semelhante a, o reino de Deus é semelhante a. Então, hoje, o que se experimenta do reino são os valores desse reino. Neste reino, você experimenta de uma comunidade de pessoas que são cidadãos do mesmo reino, que são co-herdeiros contigo. Então, você vai experimentar isso no seu relacionamento familiar. Se todos da sua família pertencem a Cristo, e todos têm esse desejo de viver o reino de Deus em casa, a tua casa vai ser uma casa de fato abençoada, vai ser um convívio maravilhoso. E até quando tivermos os deslizes, tivermos os pecados, haverá correção, haverá perdão, haverá de volta à harmonia. Isso acontece numa comunidade, ou na comunidade que a gente chama de igreja. Gente que não tem o mesmo sangue, gente que não tem a mesma cultura, às vezes, não tem nem a mesma nacionalidade, mas conseguem conviver em um mesmo espaço, ter a sua rotina semanal conjunta, não só se reunindo para adorar, mas durante a semana se relacionando e tendo um cuidado legítimo com o outro, tendo preocupação. Como é que está o meu irmão? Como é que está a minha irmã? Como é que está seu pai? Como é que está sua mãe? Estou orando. Como é que eu posso te ajudar nisso? Como é que eu posso te ajudar naquilo? Isso são valores do reino de Deus que são vividos dentro da igreja de Cristo. Esses mesmos valores são comunicados no mundo através dos súditos desse reino, através da igreja. Então, estes irmãos, estes filhos de Deus estão preocupados com a injustiça desse mundo. Por isso Jesus vai dizer que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Então, eles não fecham os olhos diante da maldade desse mundo. Eles não fecham os olhos diante do sofrimento, da dor das pessoas. No final de semana passado, uma das famílias de nossa igreja foi até o litoral ali, foi até a região onde houve muitos alagamentos, né, a região ali de Peruíbe, e foi levando uma série de doações. E aí estava conversando com essa irmã, a irmã Beth, falando: minha irmã, a irmã é a igreja indo até lá. Não é porque hoje a igreja é uma instituição com CNPJ que, de fato, tudo que ela faz através de comunicação oficial, de carta, é somente dessa forma que ela age. Não, a igreja, na verdade, é um organismo vivo de membros que estão ali agindo em cada região onde eles estão. Então, é a igreja indo cuidar de pessoas no litoral que sofreram devido aos problemas com o tempo, que perderam seus bens, que perderam coisas que eram necessárias. Então, quando a gente está dizendo, olha, o benefício do sacrifício de Cristo, esse segundo benefício é a herança eterna, é que hoje a você pertence o reino de Deus, ele compartilha contigo. Você hoje pode apresentar a todas as pessoas o que é este reino do qual você faz parte e do qual está por vir. Mas eu não vou parar só nessa parte, eu vou te dar uma palhinha desse reino que é chamado de reino vindouro. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Vamos ler aqui alguns versículos do versículo 1. E aí diz assim, alguns versículos do capítulo 21, vou até o versículo 4, só para a gente ter uma noção. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa e a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá.
Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, esse é o reino vindouro. Esse é o reino do qual você vai herdar, do qual você vai fazer parte. Então, este é o segundo grande benefício que a gente recebe do sacrifício de Cristo. Pastor Salovi, pode falar. Levantou a mão? Pode falar. Uma das coisas que nós temos que ter em mente, e o pastor Cristiano vem enfatizando esta situação, é que jamais seria uma herança eterna da parte de Deus se nós tivéssemos alguma coisa que pudéssemos fazer para perder essa herança. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus que nos deu o querer, ele vai nos ajudar no efetuar. Ele que nos deu a bênção, ele vai nos ajudar no realizar. Então é muito importante nós entendermos que quando declaramos pela palavra de Deus uma vez salvo, salvo para sempre, é que quando o seu nome foi escrito no livro da vida, esta herança foi lhe dado como garantia. E o Espírito Santo selou esta sua salvação e esse seu direito de entrar na sua nova vida com Cristo. Então é muito importante que nós tenhamos em mente que não está isto ligado à nossa fragilidade de relacionamento com Deus. Deus sabe o quanto nós somos frágeis. Por isso que Deus coloca algumas coisas para nós que, se nós nos apropriarmos, nós vamos começar a relacionar com Deus de uma forma diferente. Por exemplo, o pecado que nós cometemos, o pecado que foi confessado ao Senhor, que foi suplicado o perdão, ele não existe mais para Deus. Você tem o seu pecado perdoado e Satanás nunca vai poder usar contra você como acusador. Então, você tem que ter em mente que Deus está trabalhando na sua vida, que esta garantia não é uma garantia de contrato, não é uma garantia que pode expirar, é uma garantia que o próprio Deus sela com o seu Espírito Santo. E mais do que isso, o Espírito de Deus vai testificar diariamente para que você nunca esqueça de que você é filho de Deus, que você é participante desta herança e co-herdeiro com Cristo, como o texto que foi lido. Porque isto não pode ser ignorado por você, dependendo de como você esteja vivendo. Deus conhece a nossa vida, Deus conhece a nossa fragilidade, Deus conhece os nossos pecados, mesmo antes de pensarmos ou mesmo antes de praticarmos. Mas nós temos que ter em mente que Deus não quer trabalhar nessa situação. Eu não posso pecar, eu não posso pecar, eu não posso pecar. O que Deus quer que você trabalhe é: eu quero andar com esse Deus. Ele é a minha garantia. Eu quero ter esse relacionamento para experimentar esta bênção no dia a dia. Ele que me presenteia todos os dias com a bênção do dia, ele quer que eu caminhe com ele diante desta vida eterna, usufruindo aqui na terra. Sim, aqui na terra, uma vida abundante. Mas se nós ficarmos vivendo esta vida como peca, pede perdão, e essa for a nossa única preocupação, nunca vamos usufruir do nosso caminhar com Deus. Então, que isso fique muito gravado na nossa mente, para que nós saibamos que temos esta herança eterna. Amém, amém.
Vamos então ao terceiro benefício. Mas antes disso, aproveitei que o pastor Salovi estava falando, eu fui fazer uma pesquisa, porque eu fiquei inconformado com aquela informação lá do para. Para, eu fui pesquisar aqui, ó, segundo o dicionário do Oxford Languages, para é uma preposição. Aí é uma preposição que pode indicar direção, intenção, e no caso, geralmente na Bíblia, o para é utilizado, principalmente no Novo Testamento, é utilizado como intenção. Mas também propriedade, combate, utilidade, avaliação, assim vai. Então fica aí a, a curiosidade gramatical da língua portuguesa. Mas muito bem, preciso botar um professor de português na nossa aula aí para nos auxiliar de vez em quando. Tem professor? A Neiliane está estudando letra, É ela só não verdade. quis usar o Você tá conhecimento aqui. dela. É Ela já verdade, está aqui. Eliane. É porque o só Heitor. cobrar dela. É que o Heitor tá lá, o Heitor tava cobrando dela agora, aí não deu pra ela estar aqui. É verdade, Neili, ele tá se formando em letras. Muito bem, muito bem. Vamos continuar aqui. Deixando a escola de lado, vamos aqui ao terceiro aspecto. Qual o grande terceiro benefício do sacrifício de Jesus Cristo? Então nós vimos, vamos recapitular. Vimos o primeiro, uma nova aliança com Deus. O segundo, ele nos deu uma herança eterna. O terceiro, nos concedeu a remissão dos pecados. Então agora a gente vai detalhar um pouco do que o pastor Salovi acabou de falar. Primeiro vamos entender o uso da palavra remissão no Novo Testamento tinha um significado específico como o livramento de escravidão ou de prisão, e também o perdão de dívida. E é uma coisa que a gente tem que entender. Então, quando a Bíblia nos diz que nós fomos redimidos, quando houve remissão, significa que a dívida foi perdoada. Primeiro de tudo, que dívida é essa? A dívida é o pecado. O pecado gerou uma dívida de morte. Então, a moeda do pecado, o salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte. E para se pagar essa dívida, só poderia se pagar com morte. Um ponto que a gente tem que entender é que essa dívida foi perdoada. Dívida perdoada não significa que não é paga. Alguém pagou o preço da dívida. É só você pensar. Você pegou um dinheiro emprestado com alguém. Vamos pegar aí que você tenha pego o dinheiro emprestado com o seu primo. E você não consegue pagar essa dívida com o seu primo. Você pegou um valor alto, era para investir num negócio, o negócio deu todo errado, e você agora tem uma dívida enorme e você não consegue pagar. E o seu primo, que é um crente em Cristo, um homem piedoso, misericordioso, ele perdoa a sua dívida. E aí eu pergunto, quem pagou? Você vai dizer, não, ninguém pagou, ele perdoou. Não, teu primo pagou, porque ele ficou com prejuízo. Ele pagou a dívida. Nós tínhamos uma dívida e quem pagou essa dívida foi o próprio Deus. Mas a Bíblia nos ensina, Jesus conta uma parábola, conta uma história sobre justamente esse pagamento de dívida e a relação que isso tem conosco. Eu vou pedir a um dos alunos que leia para mim essa parábola. Mateus capítulo 18, do versículo 23 ao 35. Perceba aí Jesus falando de novo, olha, o reino dos céus é como? Aí ele está comparando o reino de Deus, o reino do qual você é herdeiro. Leia aí, Mateus 18, do 23 ao 35. Quem achou pode ler, por favor. Eu vou começar a escalar vocês. Pode ler. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir.
Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Lembra o que a gente comentou sobre você fazer parte do reino de Deus, você ensina os valores do reino, vive os valores do reino, leva os valores do reino a outras pessoas? É justamente isso que Jesus está ilustrando. Aqui você tem duas grandes verdades. A primeira é justamente isso. O Senhor, o nosso Deus, é quem pagou a dívida, é quem perdoou. E aí, aqui o mais interessante, a expressão que o texto nos usa é cancelou. A dívida, ela não existe mais. É nesse sentido que o pastor Salovi está falando, olha, ele apagou, ele esqueceu. É como se você nunca tivesse cometido. Não ficou na lista negra. Deus não tem uma lista de maus meninos. Tá bom? Não é igual o Papai Noel que tem a lista dos bons meninos e maus meninos. Não. Todo aquele que confessa o pecado ao Senhor, todo aquele que pede perdão dos seus pecados, Deus apaga. Já não há mais. E ele não está aguardando para ficar jogando na tua cara, tá? Deus não é assim, Deus não faz isso. Mas aqui há um segundo aspecto que eu quero ressaltar aqui, um parêntese, né, em tudo que a gente está falando. Todo aquele que foi perdoado por Deus, todo aquele que se arrependeu, teve consciência, presta muita atenção nisso que eu vou falar agora. Todo aquele que tem total consciência dos seus pecados, todo aquele que tem total consciência da consequência dos seus pecados, ele entende o tamanho do perdão de Deus. Então presta muita atenção nisso agora. Você precisa saber qual é a consequência do seu pecado. A Bíblia deixa bem clara. O salário do pecado, a consequência do teu pecado é a tua morte. Esse é o teu prejuízo. Essa é a tua condenação. Eu estou falando de uma maneira muito séria porque eu quero que você entenda o peso do que Deus fez por você e do tamanho da ofensa que a gente trouxe a Deus. Por que eu estou colocando tanto peso nisso? Porque sabendo disso, eu sei o tamanho do peso que foi o perdão de Deus na minha vida. E sabendo disso, eu tenho a capacidade de perdoar absolutamente qualquer coisa que fizerem contra mim. Sabe o que a Bíblia está nos mostrando? Quem não perdoa aquele que pecou contra você, e pode ter sido a coisa mais horrenda, tá? Nós estamos falando de verdadeiras crueldades. Não só aquele que te xingou. Falando de verdadeiras crueldades. Quem não tem a capacidade de perdoar é porque não entendeu o perdão de Deus. E pode ser, presta atenção nisso, que não tenha recebido. Por isso que Jesus vai dizer em Mateus 5, 7, felizes são
muito mais do que felizes, bem-aventurados são os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. O texto nos ensina justamente aqueles que alcançaram, receberam do Senhor a misericórdia, eles são misericordiosos, porque eles têm consciência. Mas, pastor, tá difícil perdoar aquela pessoa. Não estou dizendo que isso é um negócio imediato, que você vai ter capacidade imediata, alguém que te machucou, te feriu de verdade, que você imediatamente vai dizer, tá perdoado. Não, só um processo. É um processo, nós não somos perfeitos como Deus é. Então Deus vai trabalhando isso nos nossos corações. E a gente vai tendo essa capacidade, à medida, inclusive, que a gente vai se entregando a Ele. Senhor, eu não tenho capacidade de perdoar aquela pessoa, mas me ensina a perdoar. Me dá a capacidade de perdoar. Ele assim o fará. Agora, quando a sua postura é dizer, isso não tem perdão, então você tem que ter um certo cuidado para saber se de fato você experimentou da misericórdia de Deus, se você conhece realmente o perdão de Deus. E é isso que Jesus está tratando nessa parábola. Olha, se você não está perdoando como o Pai te perdoou, provavelmente você não recebeu o perdão do Pai. E aí você ainda precisa primeiro entregar a sua vida a Jesus Cristo de verdade. Arrepender-se dos seus pecados, confessar Cristo como seu único e suficiente Salvador e passar a viver uma vida nova com Cristo. Pastor Salvador, pode falar. Uma das coisas que nós temos que entender que o perdão que nós vamos conceder é algo que Deus faz na nossa vida. Não é eu vou tentar apagar, vou tentar esquecer tudo que ele me fez e a hora que eu esquecer eu vou perdoar. Não é assim que funciona. Funciona da seguinte forma: Deus, o Senhor já me perdoou. Agora me dê condição de perdoar. E Deus vai te dar essa condição de perdoar. Agora, isto é no tempo e no agir de Deus. E no tempo e no agir de Deus, Ele quer que isso aconteça assim. O que vai retardar o você conceder o perdão é o quanto que o pastor Cristiano diz, você não entender o quanto está sendo perdoado. Aquele personagem da parábola, ele foi perdoado de uma dívida impagável. Nós fomos perdoados de uma dívida impagável. E nós estamos estrangulando as pessoas que estão do nosso lado, dizendo, paga-me, paga-me, paga-me. Se nós fizermos e continuarmos agindo assim, Deus já disse aqui, da maneira como você está agindo para com o seu irmão, eu passarei a agir em você. Isso é muito sério. Deus pode retirar a sua misericórdia e agir com o mesmo rigor que você está agindo para com a pessoa. Não vale a pena experimentar esta ação de Deus na sua vida. Então, antes que aconteça, chegue para Deus e diga, dá-me esta condição, para que eu possa viver recebendo o teu perdão e perdoando todas as pessoas que têm me ofendido. Outro ponto que é importante, para com esta história. Eu não quero nem saber da pessoa, eu já liberei perdão. Não existe já liberei perdão. Por quê? O pecado foi cometido. E o pecado tem que ser trabalhado. Meu irmão, isto me machucou profundamente, mas eu quero dizer que você está perdoado. Essa dívida me faz falta, mas eu quero te dizer que você está perdoado, porque eu fui perdoado por uma dívida muito maior. Então, fica tranquilo, vá em paz. Pastor,
Depois que eu perdoar, eu tenho que voltar a ter amizade com ele? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O voltar a ter uma relação com ele depende de muitas ações. No caso de nós vermos esta situação, você vê Paulo dizendo: põe João Marcos para fora, eu não quero andar com esse cara, ele é inútil. Barnabé pega esse cara, trabalha e o ajuda a entender o que é o ministério da obra de Deus. Após ele entender tudo isto, Paulo fica sabendo como Barnabé foi trabalhando na vida dele e como ele entende agora o ministério. Ele diz: traga-me João Marcos. Ele agora será muito útil no meu ministério. Na nossa vida vai acontecer a mesma coisa. Então, não pense que logo depois que você perdoar, é como Deus, ele apaga, esquece e não tem mais nenhum problema nisso. Continua tendo os problemas. Mas o importante é que Deus sabe que você perdoou de todo o coração. Muito bem. Eu quero deixar uma ilustração para você entender capacidade de perdão e como Deus pode trabalhar em situações impossíveis. Assista o filme. Eita, me deu um branco agora. Gente, hoje eu tô com a memória boa. É o filme justamente é um novo filme cristão que estreou no cinema. A gente foi, inclusive, no final do ano passado. Eu tô vendo a espada aqui no fundo, ele tem a ver com essa espada. Não é Corajosos, Corajosos é o antigo. Eu vou lembrar o nome desse filme. Mas ele estreou no finalzinho do ano passado. Eu vou pesquisar aqui, eu passo para os irmãos daqui a pouquinho. Tá bom? Eu vou lembrar. O pastor Samuel falou: isso aí eu não vou saber te ajudar, não sei pesquisar, não. Quem sabe desse aí? Minha esposa assistiu comigo, os jovens da igreja assistiram esse filme também. Mas agora eu vou lembrar. Eu vou lembrar e eu vou indicar, porque tem justamente essa cena de um dos personagens principais que ele não só conseguiu perdoar, mas levou a vida daquela pessoa a ser transformada. E um dos personagens principais está passando por isso com relação a um familiar dele. Então, o filme é muito recente, eu não vou contar o final, mas eu vou lembrar. Até o final dessa aula eu vou lembrar. Muito bem. Antes da gente encerrar, ainda falando sobre esse terceiro grande benefício. Oi, Neiliane, pode falar. Foi o Heitor. Foi o Heitor? Então pode falar, Heitor. Fala você. Vocês viram aí, esse é o Heitor. Olha o barulho. Esse é o Heitor, tá vendo? O Heitor tá com 8 ou 9 meses, né, Eliane? Com 10. Nossa, tá com 10 já. Perfeito. Então, para você ver, ó, gente, o neném de 10 anos já sabe desbloquear o microfone do Google Meet, viu? Não subestime essas crianças. 10 meses, tá? Mas muito bem, muito bem. Vamos aqui. Querido, entenda o seguinte. Para que essa dívida fosse paga, eu disse a você que havia um preço. E o perdão que Deus dá não teve preço para nós, mas teve um preço para ele. Então, leia para mim Hebreus capítulo 9, dos versículos 18 a 22. Hebreus 9, do 18 ao 22. Quem achou, pode ler. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de hisopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Muito bem. Então, olha, encontrei o filme, tá? É A Forja. O pastor Salvio achou também. A Forja, o poder da transformação. Eu recomendo fortemente que você assista esse filme.
Ele já saiu de cartaz dos cinemas, mas já está nos streamings aí, você consegue localizar, né? Ah, deixa eu ver se ainda tem algum cinema aqui. Parece que ainda tem algum outro. Dá uma pesquisada, mas ele já está nos streamings já. Esse A Forja eu recomendo e tem justamente essa cena, vocês vão entender a profundidade do perdão. Mas voltando aqui ao texto. Então entenda isso. A antiga aliança, ela tem como base, aliás, a nova aliança que a gente falou no começo dessa lição, tem como base a antiga. Deus estabeleceu que para haver o perdão, teria que haver um sacrifício. Teria que haver o derramamento do sangue. E no passado, o derramamento de sangue era de um animal perfeito, ele não tinha mancha, ele não tinha defeito algum, não lhe faltava nenhuma parte do corpo, então ele era tido como se fosse puro. Como também era um animal, não tinha consciência, não cometia pecado e nem tinha consciência do mesmo. No novo, quando a gente olha a nova aliança, a gente entende, e isso é um texto que vai nos dar no capítulo 10, veremos nas próximas lições esse texto, mas entender que isso era apenas um simbolismo do que haveria de vir, do que aconteceria. Por mais que você desse a sua vida, falar, então vamos fazer o seguinte, então, eu, para conseguir o perdão dos meus pecados, eu entrego a minha própria vida. Eu vou morrer, ok, mas aí eu morro e já vou para o céu. Já que é o sacrifício que Deus exige, então eu me entrego como sacrifício. Só que o preço é de alguém que não tem pecado. Então, ainda que eu desse a minha vida por mim mesmo, não serviria, porque eu já sou diante de Deus como um cordeiro manchado, um cordeiro com algo faltando, um cordeiro com algum tipo de defeito. E por conta disso, Deus enviou o cordeiro que tira o pecado do mundo. É assim que João Batista se refere a Jesus em João capítulo 1, versículo 29. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é justamente com base nesses versículos de Hebreus 9 que a gente leu, o versículo 22, que é o que encerra a nossa lição de hoje, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Deus estipulou a lei e ele seguiu esta lei. Sem derramamento de sangue não há perdão. O terceiro grande benefício que nós recebemos do Senhor é a remissão dos pecados. Vamos lembrar os três, então? Primeiro benefício, a nova aliança. Segundo benefício, a herança eterna. Terceiro benefício é a remissão dos pecados. Esses são os benefícios do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. É neste tempo, é neste momento que você vive agora. Então, aí vai algumas aplicações práticas para o seu dia a dia. Primeiro grande aspecto é você desejar constantemente esse caminho de santidade. É um caminho de, olha, eu não desejo sair dos caminhos do Senhor, não porque eu vou ser punido por isso, não porque eu posso perder algo com isso. Eu vou me manter nesse caminho do Senhor, primeiro pensamento. Eu vou andar porque eu sei que, de fato, é o melhor caminho. É o melhor caminho, é a melhor direção, é o que, de fato, fará bem a minha vida. E segundo, ou pode ser até esse o primeiro, porque eu amo a este Deus, eu diria que esse é o primeiro, né? Eu amo a este Deus e a minha prova de amor a este Deus é a obediência. Essa é a primeira aplicação que a gente faz no nosso dia a dia. A segunda aplicação é que uma das coisas maravilhosas, olha, as minhas filhas, elas poderiam ficar felizes se eu tivesse outros filhos, mais irmãozinho. Eu sei que os meus pais, o pastor Salovi tá assim, ó. Se eu tivesse outros filhos, eles iam ficar muito felizes. Pode ser que se nós não a educarmos com os valores certos, ou se elas se desvirtuarem, escolherem seguir outros caminhos, pode ser que quando elas fossem mais velhas, elas, não queria ter tido tantos irmãos, agora eu tenho que dividir a herança do meu pai. Tem irmãos que pensam assim. E
conforme o número de filhos aumenta, a herança diminui. Mas não é assim no reino de Deus. A herança não diminui, a herança ela é eterna e ela é infinita. Então, a segunda prática, a segunda aplicação para isso que nós aprendemos, você recebeu o benefício da herança eterna, você precisa compartilhar essa herança com o máximo de pessoas que você conhece. E até com os que você não conhece, por isso existem missões. Os nossos missionários vão compartilhar com gente que você provavelmente nunca vai conhecer. Mas você vai empregar a oração, recurso financeiro, tempo, para que mais e mais pessoas conheçam, para que seus vizinhos conheçam, porque você quer o maior número de gente junto com você lá. Isso é entender o amor de Deus derramado por você, e isso é o verdadeiro amor ao próximo. Eu quero que ele experimente. E isso se aplica também à remissão. Eu fui redimido. E porque eu fui redimido, então eu quero dar aos outros, primeiro, esta oportunidade deles serem redimidos. Eu fui perdoado, então eu quero perdoar. E já que eu fui transformado nesta nova aliança, nesta nova herança, nesta remissão, nesta redenção, então eu quero que essas pessoas também sejam. Muda o nosso olhar. Muda o nosso olhar para as pessoas que nos feriram. Olha, eu sei que ela me feriu porque ela ainda não foi redimida. Ela ainda não foi transformada, ela ainda não conhece a misericórdia, o amor, a graça de Deus. Eu quero que ela conheça, porque ela vai ser uma pessoa diferente. Para encerrar, eu quero trazer aqui uma frase do pastor A.W. Tozer, que está na nossa revista. Este pastor foi um pastor que desenvolveu ali grande parte, na parte acadêmica, sobre estudo bíblico e sobre outros aspectos da vida com Cristo, na vida diária das pessoas. E ele tem uma frase maravilhosa, presta atenção muito nisso. Ainda que Deus não respondesse mais nenhuma das minhas orações, eu o louvaria a vida inteira por aquilo que ele fez por mim na cruz do Calvário. Não há nada maior que você pode pedir ao Senhor do que a salvação, do que ele já fez por você. Isso é o suficiente para a vida toda. E vou te dizer, queridos, existem muitos cristãos que conheceram a Cristo e não saíram da miséria. Eu quero que você conheça o nosso Ministério da Junta de Missões Mundiais com a Igreja Perseguida e também conheça o Ministério Portas Abertas, que também trabalha. Você vai conhecer a história de cristãos que não prosperaram financeiramente, que continuaram com grandes problemas de saúde, mas eles encontraram o maior tesouro. Eles encontraram o bem mais precioso. E eles andaram a vida toda em gratidão, não esperando nenhuma recompensa nesta terra, não esperando nenhum tesouro nessa terra, porque eles entenderam o dom da salvação. O pastor Salovi deu uma recomendação que sensacional, é verdade, foi um bom gancho. Compartilhe nas suas redes sociais desta aula. Compartilhe desta aula que é a esperança do Senhor, que é a salvação, a redenção que há em Jesus Cristo. Isso também é uma forma de você compartilhar aquilo que você recebeu. Obrigado pela presença dos nossos alunos e professores. Obrigado, pastor Salovi, pelas contribuições aqui, enriqueceram muito a aula. Obrigado a você que está conosco até o final. Deus abençoe o restante da sua semana. Daqui a pouquinho começa a nossa celebração da manhã, nossa primeira celebração no culto da manhã. Esteja conosco participando também, se você está distante aí, mas se você está pertinho, vem participar conosco aqui na Igreja Batista de Vila Matilde, Rua José Mascarenhas, 1789, Vila Matilde, São Paulo. Deus abençoe sua vida, bom domingo, boa semana. Obrigada, gente. Vamos nos ver no domingo. Então não vai fazer muita diferença. Tchau, Heitor. Tchau, Neiliane. Até mais, queridos. Deus abençoe. Irmão Miguel, irmã Yara, irmã Emilson, pastor Salovi, e você que está conosco aí até o final. Deus te abençoe.